Você sabia que a maioria dos pais que buscam ajuda para investigar os seus filhos e que acabam com um diagnóstico e uma avaliação fechando altas habilidades e superdotação vieram por outros motivos? Que na maioria das vezes as queixas que fazem com que eles busquem uma avaliação aqui no consultório estão relacionadas com muitas questões comportamentais e emocionais, e eles muitas vezes nem imaginam a possibilidade de ser altas habilidades e superdotação? Você sabia também que muitas pessoas têm receio de buscar essa avaliação para os seus filhos, com medo de serem julgados e de que os profissionais achem que eles estão achando suas crianças superiores que as demais, ou achando que o seu filho é muito mais inteligente do que os outros, quando na verdade ele só é uma criança típica? Esse preconceito precisa cair por terra. As pessoas precisam parar de achar que altas habilidades e superdotação é uma criança melhor do que as outras. E precisam entender que muitas vezes várias dificuldades caminham junto com esse potencial de inteligência que está acima da média. Então, esse vídeo é para falar um pouquinho mais sobre as características de altas habilidades e superdotação que confundem profissionais e principalmente os pais nessa jornada de investigação, para que você conheça quais são os sinais que fazem com que vale a pena você buscar ajuda e você entender melhor como a cabecinha do seu filho funciona. Então vem comigo. Meu nome é Mariane, eu sou médica neuropediatra, já trabalho há bastante tempo com crianças com transtornos de desenvolvimento e esse é um espaço específico para a gente falar um pouquinho mais de altas habilidades e superdotação. Fica comigo até o final, que no final eu vou te dizer qual é o caminho que você deve seguir para buscar essa avaliação se você achar que faz sentido com a sua criança. Então, nesse vídeo eu vou falar 5 características principais que são os principais motivos que fazem com que os pais busquem ajuda para a investigação da sua criança. Então, nós vamos começar com a primeira característica, que sem dúvida é uma das principais causas de buscar ajuda. Então, nós vamos começar falando sobre a primeira característica, que sem dúvidas é uma das mais importantes e que faz com que os pais busquem ajuda para entender a sua criança, principalmente nas crianças pequenas, tanto em idade pré-escolar quanto no início da vida escolar. E essa característica, acreditem vocês ou não, é uma grande intensidade emocional. Então, a maioria dos pais vem por queixas de que a sua criança é muito intensa, ela chora muito, ela faz muita manha, ela é muito apegada aos pais, ela tem uma dificuldade de separação muito grande, ela tem raiva, ela tem dificuldade de lidar com a frustração, ela tem episódios que parecem crises descompensadas de comportamento por coisas pequenas que não teriam tanta justificativa, ou elas são muito dramáticas, qualquer coisinha pequena faz com que pareça que o mundo vai acabar. Essa é uma das características que mais faz com que os pais busquem ajuda. E muitas vezes eles imaginam que isso se trate de outras questões, que isso seja um diagnóstico de transtorno do espectro autista, ou que seu filho está muito mimado e você precisa aprender a lidar com as questões comportamentais, ou então que ainda tem alguma outra questão mais séria acontecendo. Mas a intensidade emocional é uma das principais características associadas com altas habilidades de superdotação, principalmente na criança pequena, porque esse cérebro tem uma intensidade maior de funcionamento. Ele recebe os estímulos do meio de uma maneira mais intensa, processa informações de uma maneira muito intensa e às vezes muito rápida e fora do normal. Esses comportamentos muitas vezes assustam os pais, parece um choro inconsolável, ou uma tristeza, ou uma ansiedade, ou uma dificuldade muito grande de lidar com algumas emoções que fogem do esperado para as crianças da mesma idade. Então, essa é a principal característica. Se a sua criança tem essa característica, que você vê que é muito diferente da grande maioria das outras crianças, isso é um sinal para você buscar ajuda. A segunda característica que a gente vai falar é o perfeccionismo. Então, muitas crianças com altas habilidades de superdotação são extremamente perfeccionistas. Elas se cobram muito, elas são muito rígidas consigo mesmas, mesmo sem a família cobrar um pouco mais de desempenho. São crianças que têm uma autocobrança no desempenho escolar ou mesmo nas atividades do dia a dia que envolvam aprendizado ou habilidades acadêmicas. É aquela criança que pequenininha não quer desenhar ou resiste em desenhar porque vai desenhar e aquilo não ficou como ela planejava na sua cabeça, e aí rasga o desenho e não quer mais fazer. Ou que tem muita ansiedade com o desempenho de notas, com aprender letra cursiva, por exemplo, ou que tem uma ansiedade para alfabetizar e olha para tudo aquilo e acha que nunca vai dar conta de aprender,
ou são crianças que têm uma necessidade muito grande de sempre ser validadas naquilo que elas estão fazendo, que precisam de mais elogio e que precisam sentir que são capazes de executar aquilo que elas estão fazendo. Tem uma régua interna muito alta e isso faz com que eles sofram uma dificuldade muito grande de lidar com frustração. Então essa é uma característica que a gente vê com bastante frequência também. Em terceiro lugar, a gente vai falar um pouquinho sobre uma característica que na criança é muito frequente. Nem sempre no adulto isso aparece, mas nas crianças pequenas com altas habilidades, às vezes eles são muito rígidos. Então são crianças que têm manias de querer as coisas do mesmo jeito, de executar as coisas como se fosse um determinado ritual. Assistem muito as mesmas coisas, os mesmos desenhos, têm assuntos de hiperfoco e mergulham de cabeça naquilo, querem saber muito sobre o mesmo assunto. São crianças que têm dificuldade de lidar com mudanças de rotina e que quando essas mudanças acontecem, elas ficam extremamente ansiosas e extremamente desreguladas. Mudança de casa, de escola, quando nasce um irmão, são momentos em que essas crianças precisam reestruturar o seu mundo externo para conseguir se sentir mais organizadas por dentro. Então, a rigidez comportamental pode sim aparecer nas crianças com altas habilidades, e isso se confunde muito também com o transtorno do espectro autista, no qual as crianças também podem ser extremamente rígidas. E esse é um dos motivos também pelos quais os pais muitas vezes buscam avaliação e atendimento. Em quarto lugar, a gente vai falar um pouquinho das dificuldades sociais que essas crianças enfrentam. E sim, crianças com altas habilidades também podem ter dificuldades sociais. Só que essa dificuldade social é a principal característica que faz com que eles se diferenciem do transtorno do espectro autista. Porque no TEA, sim, existe uma dificuldade de compreensão das relações sociais, daquelas regras mais sutis de como abordar o outro, como brincar, quem é melhor amigo, quem não é, e como conseguir se relacionar com alguma criança. Mas em altas habilidades, a dificuldade é diferente. A dificuldade não é de compreensão das regras sociais. É uma dificuldade porque existe uma lacuna, uma discrepância muito grande dos seus interesses ou do tamanho da sua imaginação, das brincadeiras que essa criança cria ou da forma como ela enxerga o mundo para as outras crianças da mesma idade. Então, às vezes, eles não se entendem nas mesmas brincadeiras, eles não se entendem nos mesmos assuntos. E a criança com altas habilidades, ela consegue fazer essa leitura do meio, das relações das pessoas, de uma forma, inclusive, muito aprofundada. E às vezes ela se sente sozinha, às vezes ela sente que ela não pertence ao meio ou que ela não pertence àquele ambiente. E isso faz com que ela tenha dificuldade de se relacionar, principalmente com crianças da mesma idade. E às vezes ela se relaciona melhor com crianças mais velhas, ou cuida bem das crianças mais novas, mas às vezes ela não se sente pertencente àquele ambiente em que ela está inserida. Então, isso também é um sinal que faz com que os pais muitas vezes busquem ajuda, preocupados também com essa questão social. Mas quando a gente vai entender o que está lá por trás e como é que essa criança lê, interpreta e enxerga as relações sociais, a gente consegue diferenciar do transtorno do espectro autista, por exemplo. E a última característica que eu vou falar para vocês hoje aqui é uma característica que também é muito frequente, muito comum e que chama muita atenção, que é a assincronia de desenvolvimento. Então, o que é essa sincronia? A assincronia é uma discrepância de desenvolvimento em áreas específicas de aprendizagem, de desenvolvimento de maturação emocional e cognitivo. Então, a criança tem um desenvolvimento cognitivo, às vezes um pouco mais precoce, aprende números, faz contas, lê precocemente, tem um vocabulário rico, se expressa bem, lembra de fatos com muita clareza de quando ela era muito pequena, consegue executar atividades com muita precisão que não são esperadas para aquela faixa etária. Então, ela tem uma capacidade cognitiva de inteligência acima da média, mas para as questões, principalmente emocionais, ela tem o desenvolvimento de uma criança que seria esperado da mesma idade, com uma intensidade emocional maior. Então é aquela criança com 4, 5 anos que está começando a ler, que tem um potencial enorme para fazer várias atividades, mas que se desestrutura porque não consegue vestir a calça da maneira correta.
Ou é aquela criança de 7, 8 anos que sabe tudo sobre buraco negro, que quer entender de física quântica, que tem um pensamento muito discrepante dos demais, mas que esquece de colocar o caderno dentro da mochila todos os dias e não consegue arrumar a cama do quarto. Ou então que se frustra muito e chora muito ainda porque cai e rala o joelho. E aí você olha para aquela criança e fala: Meu Deus, não é possível, ela é tão inteligente para algumas coisas, mas para outras coisas tão básicas ela não consegue dar conta, deve ter alguma coisa errada. Muitos pais confundem esse estágio, essa fase de desenvolvimento com TDAH, por exemplo, com déficit de atenção, e acham que a criança é desatenta ou que ela não consegue lembrar das coisas ou se organizar. Mas na verdade a cabecinha dela está tão acelerada pensando nos seus assuntos de interesse e na complexidade da vida que às vezes ela se perde ali e esquece das coisas práticas do dia a dia que ela tem que executar. E a gente também às vezes esquece que eles são apenas uma criança. A gente olha para esse desenvolvimento tão assincrônico, que vai tão longe em algumas habilidades, e às vezes a gente esquece que ela só é uma criança de 4, 5, 8 anos e que ela ainda não dá conta das funções executivas, da organização, do planejamento, ou mesmo da parte motora, né? De fazer tudo o que ela precisa. E isso às vezes também faz com que a gente cobre excessivamente essas crianças e com que elas se frustrem ainda mais naquilo que elas não conseguem fazer. Então, se você identificou algumas dessas características na sua criança, se isso te acendeu um alerta e te fez pensar que elas se parecem em algumas coisas com o seu filho ou com a sua filha, e você está sofrendo para lidar com esses comportamentos e às vezes não sabe por onde começar ou quem buscar ajuda, onde buscar ajuda, vem que eu vou te explicar agora o que, que você faz a partir daqui. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o que são altas habilidades. Então, são crianças que têm uma inteligência acima da média, mas que, junto com isso, carregam vários comportamentos e várias questões emocionais e sociais que vêm junto. Essa avaliação, esse diagnóstico é feito por um médico neuropediatra que entenda de neurodesenvolvimento, junto com uma avaliação neuropsicológica que faça testes de QI que quantifique essa inteligência, para que a gente possa entender se realmente esse é o caminho, essa é a suspeita, e se isso se confirma na avaliação neuropsicológica. Esses testes já podem ser feitos na criança pequena, a partir ali dos 3 anos de idade já é possível essa avaliação com o neuropsicólogo, e a gente pode entender esse perfil todo da criança, emocional, comportamental e de inteligência, com uma avaliação bem completa e muitas vezes até com a ajuda de outros profissionais de uma equipe multidisciplinar. E aí a pergunta que não quer calar é: o que isso muda na vida do meu filho, né, da minha filha? O que isso faz de diferença? O que eu tenho que fazer com essa informação ou por que eu tenho que saber disso? Isso muda porque você passa a entendê-lo um pouco melhor. A partir do momento que você olha para uma criança que tem um comportamento que você não entende, que se desregula, que sofre, que chora, ou que tem dificuldade de se relacionar com as outras, ou que se cobra muito e que tem uma dificuldade muito grande de fazer a vida fluir com uma leveza um pouco maior, que é muito ansiosa, que é muito perfeccionista. Quando você entende que tudo isso tem uma causa e como esse cérebro funciona, você passa a entender como você pode ajudá-la melhor. Então, por isso que um diagnóstico é tão importante. Não porque você precisa correr necessariamente atrás de direitos ou de adaptações escolares, ou que essa criança precisa fazer muita coisa de terapia, mas o que você precisa é entender o seu funcionamento. E entender a sua criança e ajudá-la a se compreender é o que vai mudar a vida dela. Então, quando o adulto se encontra e se enxerga com altas habilidades apenas na vida adulta, é que ele vai entender o quanto fez falta não ter conhecido e entendido essa cabeça tão complexa desde o início do seu desenvolvimento. Então, o objetivo de entender o funcionamento da sua criança é unicamente esse: enxergar melhor como ela funciona, ajudá-la a se enxergar melhor e aí ajustar o que for necessário a partir daí. O que eu te convido a partir de agora, se você tem essa suspeita, é busque uma avaliação, busque bons profissionais que façam essa avaliação para confirmar essa possibilidade ou não. E se você já tem um filho com esse diagnóstico, venha entender mais a fundo como a cabeça dele funciona ou da sua filha funciona, porque isso faz toda a diferença. E eu estou aqui especialmente agora para te convidar também para um curso online que já está disponível, chamado O Mapa das Altas Habilidades de Superdotação, que é um guia prático para pais
e também para profissionais e educadores entenderem como esse cérebro funciona, desde o desenvolvimento do seu cérebro, de quando a criança é ainda pequena, passando pelas etapas de entender o que é inteligência, o que é altas habilidades e superdotação, quais são os conceitos que vocês precisam entender, quais características vêm junto, muito além dessas todas que eu falei, e como que você pode ajudar essa criança a se desenvolver melhor. E nesse curso existe um passo a passo ali de 10 etapas que você precisa fazer para entender o que fazer com a sua criança a partir desse diagnóstico. Então venha para o curso, venha entender melhor esse universo das altas habilidades, para que você possa ajudar o seu filho ou sua filha e levar a maternidade e a paternidade com mais leveza também, para que você, tendo mais conhecimento, possa se sentir mais seguro na educação do seu filho. Seja muito bem-vindo e continue acompanhando os conteúdos por aqui.